Patrocínio e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Boreal Trip, cursos de inglês, francês, college, universidade, high school, homestay e muito mais. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos, estou de volta aqui com o Francisco Megali, da Mega Tax Accounting. Tudo bom, Dimitri? Tudo bom? O pessoal gostou, o pessoal comentou, né? Estamos de volta e hoje com um assunto interessantíssimo sobre imposto de renda, como funciona o imposto de renda no Canadá e no Brasil, para quem ainda tem bens ou renda no Brasil. É um assunto, inclusive eu arriscaria até dizer que é um assunto polêmico. Como eu disse, esses vídeos de imposto sempre me dão medo. Mas o Francisco nos... O leão é manso, o leão. O leão é manso. O leão aqui é manso, do Brasil, né? Não é não. Bom, vamos lá, roda a vinheta. Bom, Francisco, fala então pra gente, como é que funciona o imposto pra pessoa que mora aqui no Canadá, mas ainda tem bens, ainda tem renda no Brasil. Dá uma visão geral pra gente. Tá bom. A gente tem que separar. Você pode ter bens e esses bens te gerarem renda. Por exemplo, você tem um apartamento, ou você pode ter investimento e gerar juros, tá? E você pode ter somente renda. Você não precisa ter bens, você tem renda. Por exemplo, você tem ainda uma empresa que te gera renda, mas você está aqui, você é residente canadense. Então vamos separar. Primeiro vamos conversar das pessoas que têm bens. Aí depois a gente vai falar da renda. Quando a pessoa tem bens e ela é residente fiscal canadense, ela ainda tem bens no exterior, pode ser no Brasil ou em outro país, ela tem que declarar, não no primeiro ano, e essa é a única condição em que ela tem que declarar bens, quando ela tem bens no exterior. Ela tem um formulário próprio que a gente declara os bens dela no exterior. Tá? E a gente somente declara bens no valor de custo superior a $100 mil, valor total, tá bom? Então, por exemplo, se eu tenho investimentos de $80 mil e mais um imóvel de $500 mil, vai dar 580. Eu tenho que somar tudo, né? A gente soma tudo e vai declarar esses bens num formulário próprio. Tá? E isso é muito importante, Dimitri. No primeiro ano que você chega, né? Esse formulário você não envia no primeiro ano que você é residente. Fiscal canadense. Não, nem pode enviar, nem deve, né? Não. Aí, no segundo ano, você já começa a enviar, tá bom? E esse formulário é muito importante, que quando você declara o valor desses bens, ele é muito importante porque no futuro você pode vir a ter um ganho de capital, você vendeu esses bens, ter um ganho de capital ou uma perda de capital, vai depender desses valores que a gente vai declarar. Olha só. Tá vendo? Então, e quando eu falei $100 mil, que é o limite de custo, esse custo é o valor de mercado desses bens, o custo do seu imóvel. Por exemplo, vamos supor que a gente vai declarar um imóvel que lá no Brasil vale 100 mil. Tá? No dia que você entrou, que você se tornou residente canadense, a gente vai estimar um valor de mercado. Esse vai ser o valor de custo para o Canadá. No dia que você veio para cá. Exatamente. Entendi. Então vamos supor que o valor no dia que você entrou de mercado 500 mil e ele está lá no seu imposto de renda com o valor de custo dele 100 mil e você vender por 400, então você vai ter um ganho de capital lá no Brasil de 400 menos 100 e aqui você vai ter uma perda de capital, porque quando você entrou estava valendo 500, vai ser 400 menos 500. Você vai ter uma perda de 100. Entendi. Compreendeu? Entendi. Olha que interessante. Então é importante a gente declarar isso certinho, ter tudo anotadinho, esses valores, porque no futuro a gente vai precisar e a gente pode se beneficiar, se a gente tiver com tudo certinho, né? É porque o que acontece? Muita gente pensa, não vou declarar porque eu vou ter que pagar. A pessoa que imigra, tem imóvel no Brasil, não vou nem falar que eu tenho, né? E é uma grande besteira, né? Eu acho, eu sempre declarei tudo certinho e nunca tive problemas em ter declarado tudo certinho. Na verdade é melhor para a pessoa declarar, Exatamente. Porque você não vai pagar quando você chega. A pessoa tem 500 mil em imóveis. Ela vem aqui, declara, não vai pagar nada em cima disso, né? Não vai pagar. Ela vai, aqui como o nome já diz, é imposto de renda.
Você só declara se você tiver renda. É só o que você você só ganha, vai pagar né? se você tiver renda e em cima de determinado nível. E agora uma pergunta. O pessoal também, tem muita gente que assiste o nosso canal, tá morando aqui já há um tempo e não fez isso. Ela vai se complicar se ela falar que tem agora? Não. Aqui existe a declaração espontânea. Se você for espontaneamente e declarar, a CRA ela recebe isso e ela não te aplica nenhuma penalidade, entendeu? Então, por isso que é uma declaração. Você vai espontaneamente e declara. Se você não declarou até agora, você vai lá ainda e faz no próximo imposto você faz, que é o formulário T1135. Tá. Bom, a gente falou de imóveis aí e outros tipos de investimento. Não, então, outros tipos de bens, eles também são a mesma coisa. É a mesma coisa que imóvel. É que imóvel ela pode te gerar renda de aluguel. Mas, por exemplo, você pode ter investimento em ações, investimento em renda fixa no Brasil, por exemplo, e vai te gerar renda que é juros. Tá? Se você tiver ações, se você vender as ações, vai tirar o quê? Ou ganho de capital ou perda de capital. Tá? É importante a pessoa ter em mente que existe um tratado bilateral entre Brasil e Canadá. Tá? E esse tratado é exatamente para evitar bitributação. Ou seja, você ser tributado lá no Brasil e outra vez na mesma renda, você ser tributado aqui no Canadá. Então é importante a pessoa ter em mente que tudo aquilo que ela pagar de imposto lá no Brasil, a gente vai também deduzir aqui. A CRA ela autoriza a gente a deduzir esses imposto pago no estrangeiro, ou no Brasil ou em outro país, tá bom? Legal. Isso é importante. O pessoal tem muita dúvida desse tratado bilateral. Na verdade, isso é vantagem para o contribuinte. Para o contribuinte, exatamente. Bom, agora a gente vai falar sobre quem tem renda, quem ainda tem empresa no Brasil, ou quem presta serviço para o Brasil, enfim, né? Alguma renda de trabalho específica, né? Isso. Então, aí dependendo do tratado, vai depender o tipo de renda e como ela está descrita no tratado, entendeu? Então tem determinadas rendas que você, sendo residente no Canadá, você só declara no Brasil. Tem determinados tipos de renda que você só declara no Canadá. Nossa, aí começa a complicar, né? Declara e é tributado. Desculpa, não é só declara. Você é tributado só no Brasil, você é tributado só no Canadá e tem renda que você é tributado nos dois países. Aí vem essa diferença. Você tem que declarar e vai ser tributado. E você pode não ter que pagar imposto nenhum. Por exemplo, dá uma geral aqui. O que é tributado em cada um dos lugares? Assim? Uma renda assim que me vem à cabeça, assim, por exemplo, se você tiver uma empresa no Brasil, o lucro dessa empresa ele só vai ser tributado lá no Brasil, onde ela está situada. Tá? Mesmo você sendo residente canadense, o lucro dela só vai ser tributado lá, a não ser que essa empresa tenha um estabelecimento aqui no Canadá com gerenciamento e tal. Então tem que tomar cuidado com isso. Outro tipo de renda que é tributada só no país onde o emprego é exercido. Então, por exemplo, trabalho. Tá? Se você tem uma renda de trabalho, mesmo que você tenha ficado lá no Brasil 2, 3 meses e tenha uma renda como empregado lá, ela só vai ser tributada lá no Brasil. Olha só. Tá bom? E não precisa ser declarado também. Aqui. Vai ser lá no Brasil. Se você ficar no limite de isenção, você nem precisa declarar. Mas no Canadá? No Canadá não. No Canadá não. E aluguel, como é que funciona? Então, aluguel vai ser onde o bem está e onde você reside. Olha só. Então, você vai declarar o aluguel lá no Brasil, vai pagar imposto lá, se tiver que pagar. Porque tem um mínimo, né? Isso. E vai declarar ele aqui também e vai deduzir aquele imposto que você pagou. Porque provavelmente lá é mais baixo que aqui. Aqui você vai ter que pagar alguma diferença? Não, eu acho que não. Porque como não residente, às vezes você vai ter que pagar mais imposto lá, você vai pegar uma alíquota de 25% lá, de 20 a 25%, e aqui você pode pegar 15, 19%, e aí você não tem que pagar, entendeu? Você tocou um ponto importante, essa declaração de saída definitiva, que a gente vai falar disso também no vídeo, tá? Vamos falar. Mas vamos continuar na ordem aí das coisas. Isso. Então, outra renda, por exemplo, juros. Tá? Você tem o rendimento no Brasil, no país de origem, você vai declarar lá, se você ficar abaixo do limite de isenção, você nem declara, e declara aqui no Canadá também. Tá bom?
E aí também vai ser essa questão da diferença aí. Exatamente. Se você pagou imposto lá, você vai ter esse crédito aqui. Você pode deduzir esse imposto pago lá. Sempre. Todas as rendas, tá? Que você tiver que declarar nos dois países. Você só declara o que você ganhou daquela aplicação. Você não declara a aplicação. Não, o bem não. O bem você vai declarar naquele formulário, no T1135. Entendi. E naquele formulário tem um campo para você declarar o rendimento daquele bem. Ou do investimento, ou do imóvel, você declara um rendimento durante o ano. Entendi. Mas esse rendimento ele entra na sua renda, no tax return, e também a gente deduz o que foi pago de imposto sobre aquele rendimento lá no Brasil. Entendi. Perfeito. Então, outro tipo de renda é, por exemplo, profissões independentes, que é o autônomo, tá? O self-employed. Então, você pode ter uma empresa que seja considerado como autônoma para o Canadá, mas que essa empresa esteja no Brasil, você está aqui, você está fornecendo o serviço pela internet, tá? Você tem que declarar aqui no Canadá esse rendimento e lá se você passar do limite de isenção. Entendeu? Entendi. Então você tem um rendimento de autônomo, você declara lá e declara aqui. E todo o imposto que você pagar lá, você deduz aqui. Tá Entendi. bom? Basicamente, assim, tudo que você ganhar, você tem que declarar, é isso? A renda. Toda a renda que você, onde quer que seja, você tem que declarar. Tem só uma renda que você não precisa, que é a renda de trabalho. Que se você teve renda de trabalho, já foi retido na fonte. Que você falou o lucro da empresa ou você O não lucro da precisa? empresa você não precisa, porque não é sua, não é pessoa física, entendeu? É da pessoa jurídica, já está lá, a pessoa jurídica está lá, ela é residente brasileira, está tendo lucro. Mesmo lá, se o dinheiro foi para sua conta. mesmo que o dinheiro tenha vindo para sua conta. E mesmo se você trouxer para o Canadá também. Mesmo que você traga para o Canadá. Em cima disso, a gente faz aquela pergunta que todo mundo deve fazer, né? Transfira o dinheiro do Brasil para o Canadá. Como funciona isso? Diferentemente do que todo mundo pensa, você não tem que pagar imposto de renda aqui no Canadá, porque não é uma renda. Você não está transferindo renda. Você está transferindo um dinheiro que você ganhou no Brasil. A renda você vai declarar, Você vai ter que declarar dependendo separadamente. do tratado, entendeu? Aí se você transferir, a transferência em si, você não paga imposto aqui no Canadá. Você vai pagar IOF lá no Brasil e tal, a taxa administrativa e tal, mas isso não é renda. Mas sendo advogado do diabo aqui, não é renda, mas assim, você precisa falar de onde veio esse dinheiro, ou não? Você vai precisar falar de onde veio lá para o banco lá que você está transferindo. Lá do Brasil. Lá do Brasil. Porque o Brasil que está preocupado Porque de tá você tirar dinheiro porque de lá. tá saindo de lá. Tá entendi. saindo de lá. O que entrar para cá, eles mandam mais, né? Eles vão querer. Entrar, porque lá o banco já checou. Entendi. É lógico, você vai avisar o seu banco que vai chegar o dinheiro e tal, mas naturalmente não tem problema nenhum. Basicamente é isso, Dimitri. De acordo com o tratado, a gente vai ver o tipo de renda e onde que ela tem que ser declarado e onde que tem que pagar imposto. Se é só no Brasil, se é só no Canadá ou se é no Brasil ou no Canadá. Tá, perfeito. Nos dois países, tá bom? Tá. E agora vamos falar da famigerada declaração de saída definitiva. Todo mundo sofre com isso, que ninguém sabe o que faz. O que tem que ser feito, Francisco? Então aí, pela lei, a partir do momento em que você é considerado residente fiscal em outro país e é considerado não residente fiscal no país, no caso Brasil, tá? Então você tem que ver se você preenche os requisitos legais de você não ser mais residente fiscal no Brasil. Tá. E, consequentemente, você vai ser residente fiscal no Canadá. Então, quais seriam esses requisitos? Então, é aquele primeiro vídeo que a gente fez, você lembra? Então, o link está aí, inclusive. Se a pessoa ficou no Canadá mais de 184 dias, ou ela conseguiu um emprego, ela tem um visto de trabalho, conseguiu o visto de trabalho, Tá. ou ela veio em caráter permanente. Ela já veio como imigrante, ela tem o Permanent Resident Card, tá? Ela já veio como imigrante, então ela já veio com caráter permanente. Então ela veio para ficar. Tá. Então aí ela já é considerada residente canadense. E como ela não pode ser residente fiscal em dois países ao mesmo tempo, tá? Você não pode estar nos dois lugares, morar nos dois lugares. Exatamente. Aí ela vai ter que declarar aqui no Canadá.
Então, vamos dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil, tá? Se a pessoa saiu de lá no dia 10 de fevereiro do Brasil, chegou aqui no Canadá dia 11 de fevereiro, no dia 10 de fevereiro ela era ainda considerada residente fiscal brasileira. No dia 11 ela já não é mais. Tá? Então o que ela tem que fazer? Do dia 1º de janeiro ao dia 10 de fevereiro, ela vai fazer uma declaração de saída definitiva, que é uma declaração como se fosse uma declaração de imposto de renda. Só que vai ser só desse período e ela já vai dizer que ela está saindo. Que ela se tornou não residente fiscal no dia 10 de fevereiro. Tá? Mas antes disso, ela tem até dia 28 de fevereiro para fazer uma comunicação de saída definitiva. Na verdade, é uma burocracia a mais que a Receita Federal colocou, que é o seguinte: você comunica que você se tornou não residente. Você se comunica antes de declarar, de fazer antes de declarar. E basicamente a comunicação é uma declaração. Para a declaração você vai usar aquela comunicação. Entendeu? Então, só para complicar, né? Só para facilitar, você pode complicar. Em vez de fazer um só, vamos complicar mais. Então, na minha época era só a declaração, não tinha a comunicação. Agora tem a comunicação também. Então, você até 28 de fevereiro você faz a comunicação e até 30 de abril você faz a declaração de saída definitiva, tá? Entendi. Agora vamos ser sinceros, isso daí você acaba pagando mais por causa disso, né? Principalmente no Brasil, não é verdade? Sim, porque quando você é considerado não residente, essa comunicação e a declaração de saída definitiva, você é obrigado a informar todas as fontes pagadoras, por exemplo, aluguel, você recebe aluguel, o banco, você recebe juros ou tem aplicações e tal. Você é obrigado a informar essas fontes pagadoras que você não é mais residente. E quando você não é mais residente, o imposto de renda é 25%. 25%. Direto ali na fonte, entendeu? Inclusive aluguel, né? Também, tudo é 25%. Exatamente, seria 25%. Agora, é importante sempre colocar que tudo que você pagar de imposto lá no Brasil, vai deduzir aqui. Olha só. Então, mesmo que você pague 25%, você vai deduzir aqui. Essa dedução não vai te gerar restituição, infelizmente, porque você pagou imposto lá no Brasil. Você acabou pagando, né? Você só vai reduzir o teu imposto até zero aqui, entendeu? Então vamos dar um exemplo, que fica mais fácil. Vamos supor que você pagou 5 mil de imposto lá. Aqui no Canadá você teria 4 mil somente a pagar, contando essa renda do Brasil. Então 4 mil menos 5 vai dar menos 1.000. Esses mil você não vai receber, porque foi pago lá no Brasil. Você só vai receber restituição de imposto pago aqui no Canadá. Não, faz sentido. Não teria cabimento, eles também. Eles são bonzinhos, mas não tanto. Não dá crédito lá dos brazucas. Complicado. Eu me esqueci um outro item. Às vezes a pessoa sai do Brasil com visto de turista e ela fica mais de 12 meses. Passou de um ano. Ela é automaticamente considerada não residente brasileira, tá? E ela é obrigada a fazer todo esse processo. Ela vai comunicar para a Receita Federal, depois de um ano que ela ficou fora com visto de turista. É um ano corrido, né? Não ano corrido. Um ano corrido. Um ano corrido. Se ela for para o Brasil, para de contar. Zero e continua com exatamente. Zero e começa de novo. E aí ela vai ter que fazer a comunicação também no mesmo prazo. É tudo para complicar a vida, né, meus queridos? Tem que ser. Para que vamos facilitar, né? Senão não tem trabalho. Senão o Francisco tava ferrado. Bom, falando do trabalho do Francisco, então aproveita, faz o jabá aí, Francisco. É isso aí. Então, quem quiser mais informações, quem quiser entrar em contato com a gente, é info@megatex.ca. Bacana. Bom, eu pessoalmente eu acho que é sempre importante a ajuda de um profissional, né? Não é porque o Francisco está do lado, mas assim, brasileiro, a gente sempre sabe, né? Brasileiro tenta dar um jeitinho e tal, e acaba se ferrando por causa disso, né? Então é melhor a gente consultar um profissional, principalmente no caso do Francisco, que é interessante porque assim, ele mora no Canadá e é brasileiro, ele entende os dois lados, né? Então, canadense também. Canadense também, obviamente. E isso é importante, assim, entender os dois lados, eu acho que é um fator fundamental, né? Se a gente procurar um contador, eu conheço vários casos de pessoas que foram procurar um contador canadense e aí ele não entendia dos trâmites do Brasil e como que funcionava isso.
Então, assim, por isso que eu achei importante fazer essa série de vídeos com o Francisco, porque um contador canadense e brasileiro vai ser a solução para os nossos problemas aqui. Mais ou menos, porque acaba pagando uma fortuna mesmo, não tem jeito. Eu sofro, vocês não têm ideia como eu sofro com essas coisas. Mas vamos ter que pelo menos minimizar, né, nossa dor de cabeça. Eu vou falar uma coisa para vocês. Cada ano que tem que declarar o imposto, na minha alma eu perco 3 anos de vida. Eu vivo menos 3 anos a cada ano de imposto. O leão é um bicho. Se você demonstrar medo, é pior. É pior. Boa. Não pode demonstrar medo. Pois é, muito bom. Bom, o Francisco vai voltar. No próximo vídeo a gente vai falar sobre tuition, como que recebe esse crédito, né? E vai falar sobre crédito, eu falei, vamos botar aqui. E vamos falar mais um pouco sobre o assunto também, né, Francisco? Isso, a gente pode falar um pouco de payroll, folha de pagamento, quais são os impostos que são deduzidos na folha de pagamento, etc. A gente pode ir um pouquinho mais a fundo nesses assuntos. Bacana. Fico todo arrepiado, fico vendo essas coisas aqui, me dá calceira. É a vida. Bom, meus queridos, gostaram do vídeo? Dá um joinha, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. Hoje o Francisco vai falar sobre um assunto muito pedido por vocês. Muita gente quer saber sobre imposto de renda no Canadá. Como funciona isso? Né, Francisco? Como é que funciona o leão aqui no Canadá? Pois é, eu tô até com medo. Esse vídeo eu tô até tremendo aqui.